começando agora com a Central do Mercado. Deixa eu falar com o Emanuel Araújo. Começando pelo Flamengo, Emanuel. Bom falar contigo. Já tem reforço chegando. Eles não param, Emanuel. Não param, Escobar. Boa tarde pra você que tá com a gente no Globo Esporte. A notícia mais quente que tem do Flamengo sai da Gávea, mas na verdade é do Aeroporto do Galeão. Com 5 das imagens que você vai ver aí, olha só. O zagueiro Vitão, que estava no Internacional, foi comprado pelo Flamengo, chegou para fazer exames e assinar o contrato até 2029. Mas se o problema da defesa tá resolvido agora, o Flamengo vai pro ataque, porque quer o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge. Mas não tá fácil não, viu, Escobar? Porque o Cruzeiro recusou a primeira pedida de quase 200 milhões de reais, e agora o Flamengo estuda subir essa proposta e envolver o jogador Everton Cebolinha, que agrada o Cruzeiro também, viu? A torcida queria. Ele ali na beira de campo é a gente, representa a gente. O Felipe Luiz queria. Se depender só de mim, eu tô renovado. Não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Agora é oficial. E todo mundo no Flamengo tá feliz. Como torcedor e como embaixador, a gente fica mais feliz ainda. Felipe Luiz tem 5 títulos em 1 ano e 3 meses como técnico do Flamengo. Começou com a Copa do Brasil em 2024. Virou o ano e os títulos se multiplicaram. Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Ainda teve o vice da Copa Intercontinental. Por pouco o mundo não veio de novo. Jogou no estilo Flamengo. Jogou no estilo Flamengo porque o Felipe traz muito isso. Ele traz essa identidade, né? Que é o Flamengo jogar pra atacar, um time que gosta da bola, que marca, que dá carrinho, que levanta a torcida. Depois de um certo drama pra renovar, Felipe Luiz fica. E a história continua. Mas eu acho que é mais do que merecido, né? Por tudo aquilo que ele fez e vem fazendo, e tenho certeza que para ele é importante essa continuidade. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. O elenco principal do Flamengo se reapresenta na segunda quinzena de janeiro para começar a preparação para as primeiras competições do ano, o Carioca e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28. Entre essas duas competições tem a decisão da Supercopa do Brasil, dia 24 de janeiro, contra o Corinthians. O Felipe Luiz estava pedindo uma grana superior ao que o Flamengo estava disposto a pagar, e depois veio a conversa de que integrantes da comissão técnica teriam que receber também um reajuste. Me explica isso tudo aí. Como é que foi isso, Nenê? Vamos lá, Flávio. De fato, foi uma longa negociação. O que estava pegando nisso aí, velho? Dinheiro. A palavra, resumindo aqui, dinheiro. Sendo direto, grana. É isso, grana. Era isso que estava, entre aspas, brecando a renovação de contrato do Felipe Luiz. E o que aconteceu? Que, de fato, criou um desgaste nos bastidores, porque nem a diretoria do Flamengo, nem o Felipe Luiz esperava que fosse demorar tanto essa negociação. E tanto é que se arrastou aí até os minutos finais, porque o contrato dele acaba agora na quarta-feira. O que aconteceu? No meio das negociações, nas últimas reuniões, o empresário dele, que é o Jorge Mendes, um empresário super renomado no mercado europeu, fez uma pedida considerada pela diretoria do Flamengo fora da realidade para o futebol brasileiro. E quanto ele pediu? 5 milhões de euros por ano, livre de impostos. Ou seja, o Flamengo, além de pagar o valor líquido ao Felipe Luiz, teria que assumir também o valor dos impostos. O custo seria muito maior para o Flamengo. Além disso, bonificação bem alta por títulos, e não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Flamengo vai conquistar títulos, e também uma multa rescisória considerada baixa pela diretoria do Flamengo, caso ele recebesse uma proposta do exterior e topasse. Então, o Flamengo bateu o pé e falou assim, não, desse jeito a gente não faz. Muito bom só para um lado, exatamente. Né? É tudo para um lado só. Tem a questão da multa baixa, aí eu já achei que pegou pesado, né? Exatamente. O empresário, então, assim, no caso. O que o Flamengo pensou? A gente já está te oferecendo, Felipe Luiz, uma valorização salarial muito boa para o futebol brasileiro. É uma fortuna, digamos assim, nas palavras da diretoria do Flamengo, a fonte conversou comigo. A gente já está oferecendo uma fortuna para o Felipe Luiz. Ou ele aceita isso que a gente está oferecendo, ou a gente vai atrás de um outro treinador. E, de fato, o Flamengo já havia iniciado os contatos para se defender, porque não dá você... Planejamento, a gente sempre fala aqui na temporada que planejamento é tudo. Não dá para você esperar até o dia 31 para saber se o Felipe Luiz... Então o Flamengo já havia até iniciado alguns contatos para fazer sondagem. Por exemplo, o Arthur Jorge,
teve sucesso no Botafogo, era um nome que estava na mira. É para dar um recado pro empresário, né? Olha só, não é o último técnico do mundo também, não. Perfeito. O Flamengo vai seguir sem ele, pode seguir, aí, né? Então, só para resumir, o que aconteceu? Por conta do dinheiro pedido pelo empresário do Felipe Luiz, o Flamengo não ia renovar. Já estava decidido, desse jeito a gente não renova, sem chance de renovação. E aí, na última reunião, o Felipe Luiz e o empresário dele, obviamente, toparam o que o Flamengo ofereceu. E aí ficou acordado desse jeito. O Flamengo vai pagar aquilo que havia ofertado e o valor da multa rescisória é considerado baixa, tá? Teve um E o que mudou, aí, então, dentro da proposta oferecida que o Felipe Luiz queria? O que mudou foi, o Flamengo ofereceu e agora ele aceitou. Antes ele não aceitava. Ele cedeu, então. Ele cedeu. O Felipe Luiz exatamente. cedeu. O Flamengo também acabou cedendo porque, assim, a multa rescisória, ainda na visão da diretoria, é considerada baixa. Mas, pelo menos, ele cedeu e aceitou aquilo que o Flamengo ofereceu para pagar. E assim, meu Flavinho, vou ser muito sincero, até o fim do ano, eu acho pouco provável que ele receba uma proposta tentadora para ele chegar e falar para o Flamengo, tô indo embora. Porque a situação do Felipe Luiz não é dinheiro. Eu acho que ele deixaria o Flamengo se ele recebesse um baita projeto. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? O Atlético de Madrid vira para ele e fala assim, a gente tem esse projeto aqui. Aí eu acho que ele aceita deixar o Flamengo. Agora, se chegar um clube turco oferecendo muita grana para ele, eu acho que ele não vai. Porque o que ele vai ter na Turquia que ele não vai ter no Flamengo? Muito pelo contrário, ele vai ter muito mais no Flamengo do que ele vai ter na Turquia. A questão do Felipe Luiz é projeto, tanto é que ele se tornou treinador do Flamengo recebendo um salário muito baixo. Tudo bem, ele estava iniciando a carreira dele, a gente sabe disso, mas a questão do Felipe Luiz é projeto. É isso que mexe com o coração dele. E, de fato, o projeto do Flamengo é muito bom para ele nesse momento. Então, acho que no fim da história foi bom para todo mundo. Bom para o torcedor do Flamengo, obviamente. Bom para o Felipe Luiz, porque ele vai continuar com um baita projeto de carreira e ele vai ter oportunidade de conquistar títulos novamente. Bom para o Flamengo, porque o Flamengo merecia ter paz. O Flamengo merecia dar continuidade a um bom trabalho. Em um passado recente, quando que foi a última vez que aconteceu? Em 2019 para 2020, teve o Jorge Jesus, mas 2 meses, 3 meses depois, ele resolveu ir embora. Em 2022, quando o Dorival Júnior campeão da Copa do Brasil, da diretoria da do Flamengo, Libertadores, né? O Flamengo foi e simplesmente não renovou com o Dorival e trouxe o Vitor Pereira e todo mundo sabe o que aconteceu em 2023. E de lá para cá ficou essa turbulência com o treinador toda hora troca de comando. E agora o Flamengo vai virar um ano com um técnico que foi campeão de tudo aqui no futebol brasileiro, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores, os 2 principais títulos, e agora vai dar continuidade a um planejamento maravilhoso. Ou seja, pode tremer, rival. Ô, Lucas, todo mundo ficou feliz, a torcida do Flamengo, o Felipe Luiz, a diretoria, os jogadores, mas e os rivais, meu amigo? Acho que não ficaram muito felizes não, porque a gente viu o Flamengo sobrando aqui, né? Campeonato Brasileiro, América do Sul, Libertadores, e aí uma continuidade de um técnico que está encaixado, os jogadores gostam. Vai ficar ainda mais forte esse Flamengo para a próxima temporada, né? Como é que os rivais olham para esse Flamengo, tendo que superar tudo encaixadinho, uma troca de técnico, às vezes dá aquela turbulência, dá aquela balançada no rival. Mas seguindo com o Felipe Luiz, o cara tá demais, né? E os jogadores do Flamengo colocando que é o melhor técnico do país. Como é que você tá vendo esse momento do Flamengo? Já dá para dizer que o Felipe Luiz, se não é o melhor, tá entre os melhores, né? Olhando pelo fica lado difícil aí do saturar, rival, a situação complicou. Eu acho que todo torcedor que não é flamenguista esperava uma saída do Felipe Luiz para 2026, né? Baseado aí no que aconteceu em 2025, primeiro ano dele mais com o elenco na mão, tendo tempo de trabalhar, ele conseguiu fazer tudo isso. Logo no primeiro? Logo no primeiro, então assim, o rival sim queria que o Felipe Luiz não permanecesse para 2026, acho que essa era a torcida, mas ficou. E agora olhando para a próxima temporada com o Felipe Luiz tendo um investimento maior, que é a expectativa que o Flamengo tem para o ano que vem, a situação realmente, para quem não torce para o Flamengo, vai ficar difícil. Já dá pra gente dizer que o Felipe Luiz é um dos melhores? A gente não viu ainda, né, ele trabalhando de repente numa equipe que não tenha um elenco com tantas opções. Ele fez a parte dele, né, ganhou quase tudo. Mas você já colocaria ele entre os principais técnicos? Flávio, eu acho que assim, principal técnico sem dúvida nenhuma. Agora, o melhor, eu acho que é muito ainda. A gente está falando cedo, de um técnico que tem 1 ano e meio de carreira, né, como profissional. Então, eu acho que é cedo. Mas é um técnico que, assim, durante esse ano de 2026 tem tudo para, com certeza, pegar esse título de melhor, né? Baseado no que ele fez em 2025 pelo Flamengo, essa nova geração do futebol brasileiro. Então, assim,
é muito promissor. Acho que esse é o recado. É um técnico muito promissor e agora valorizado, né? Ele merecia também ter essa renovação lá dentro. Ô Vene, a gente fica com uma curiosidade de saber como é que ele se sairia num time de menor investimento, porque ele já começa a carreira de treinador como um time que entra como favorito para ganhar essas competições. Mas você viu características nele, questões do trabalho, que você acha que além do elenco que ele tem na mão, ele já mostrou também esse potencial de ser um estrategista, de ser um cara bom de vestiário, teve um conflito com o Pedro, que eu acho que ele soube administrar bem. É claro que o cara não vai acertar tudo 100%, mas você já enxerga nele alguns pontos, falar assim, olha, independente do time que tiver na mão, ele mostrou esse potencial. Flavinho, vamos pegar como comparação o técnico anterior ao Felipe Luiz. Foi o Tite, que querendo ou não foi o técnico da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, beleza? O Tite não conseguiu fazer um bom trabalho, muito pelo contrário. O Felipe Luiz, ele pegou terra arrasada no Flamengo no ponto de vista, não teve nenhum legado do Tite. Pelo contrário, ele pegou ali, estava tudo arrasado, e o que ele fez? No meio de uma Copa do Brasil, ele conseguiu ser campeão nessa Copa do Brasil, e ele foi importante. Naquela expulsão do Bruno Henrique, ele fez uma substituição ali que ninguém imaginava que ele poderia fazer, fez e deu certo. E ele foi importante nessa conquista da Copa do Brasil. E aí veio esse ano. E ele mostrou as convicções, o conhecimento dele tático, a inteligência dele, a forma como ele trata a situação nos bastidores. O caso Pedro, como você bem mencionou, na ocasião eu falei isso aqui no programa, que para mim foi um acerto, e o tempo mostrou que foi um acerto. Tanto é que o Pedro voltou a performar bem e acabou sendo importante num determinado momento. Inclusive Pedro. Quando o Tite não teve o Pedro, o Tite ficou perdido. E ele mesmo disse isso numa entrevista coletiva. No caso do Felipe Luiz, não. Ele soube fazer o time render mesmo não tendo seu principal centroavante. Então, assim, através do tempo e com o trabalho dele, ele foi mostrando para todos que, apesar de estar no começo de uma carreira, ele é um treinador extremamente promissor. Não considero o melhor no momento, mas a expectativa em relação a Felipe Luiz, ao trabalho dele para o futuro, é a melhor possível. Tanto é que, na pedida que ele fez ao Flamengo, o próprio Flamengo entendeu, calma, nesse estágio de carreira, ele não vai ganhar isso nem aqui, nem na Europa. O mercado já vai pagar isso. Exatamente. Muita gente fala assim, ele tem que ganhar a mesma coisa que o Abel Ferreira. Eu discordo, tá? O Abel Ferreira, ele já mostrou o bom trabalho dele aqui no futebol brasileiro durante 5 anos pelo Palmeiras. O Felipe Luiz, embora no primeiro ano tenha conquistado tudo que conquistou, mas ainda precisa trabalhar mais para conseguir ter o mesmo estágio financeiro de outros treinadores. Eu acho que a diretoria fez certo. Eu queria a permanência do Felipe Luiz, mas o fato de você querer a permanência e tratar como plano A, não quer dizer que você tem que se ajoelhar na frente de um profissional e aceitar todos os pedidos desse profissional. O Flamengo segue ativo no mercado da bola e mantém como prioridade a contratação de um novo goleiro para a próxima temporada. Dentro do planejamento estratégico do clube para 2026, a diretoria entende que a posição é fundamental e não quer correr riscos, buscando nomes que possam elevar o nível do elenco. Nesse cenário, Gabriel Brazão, atualmente no Santos, aparece como o principal alvo rubro-negro neste momento. Internamente, a avaliação é bastante positiva em relação ao camisa do Peixe. O Flamengo entende que Brazão reúne características técnicas modernas, bom jogo com os pés, segurança debaixo das traves e imposição física, pontos considerados essenciais para o estilo de jogo que o clube pretende manter nos próximos anos. Além disso, pesa a favor do goleiro a experiência no futebol brasileiro e a passagem pelo futebol europeu, fatores que demonstram maturidade e capacidade de lidar com pressão. Com isso, a diretoria rubro-negra já estuda os próximos passos para apresentar uma nova proposta ao Santos. A ideia é formalizar uma investida mais consistente, buscando avançar nas conversas nos próximos dias e entender melhor as condições do negócio. O Flamengo acredita que, com um projeto esportivo sólido, pode convencer o jogador e o clube paulista. A intenção do Flamengo é clara: montar um elenco forte e competitivo em todas as posições. No gol, o plano é ter 2 goleiros de alto nível brigando diretamente pela titularidade, evitando acomodações e aumentando o nível de competitividade interna. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Brazão será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.